Capítulo 1 dos Espíritos. Materialismo. Pergunta 147 a 148. Pergunta 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo o que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja em cima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Pergunta 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consciência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta. Não é exato que o materialismo seja uma consciência desses estudos. O homem é que deles tira uma consciência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que do nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e elas se agarrarão pressurosamente. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e esta atribui todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeitos da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puseram a apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, na morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam laço sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida, ou nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia de que a vida é futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pugilante. Quem, de fato, poderia encarar como indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as faculdades, todas as esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, mais nada, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha paisagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto. Nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa horrível de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Uma existência futura, porém a vaga e indefinida não apresenta o que satisfaz
ao desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas o que é nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência, que é, porém, o que? Tudo isso ficamos sabendo. Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se nos a vida, ela desaparece na imensidade com as gotas de água do oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que vem ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Ou uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar os louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá a última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? De onde vem esse lugar de súbito? Numa palavra que é o que se desfaz, que é o que se vê, neste outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-los, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetraremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo, que nos vêm descrever a situação em que acham, relatam o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostram-nos, por este meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele ainda está, é porque Deus o permite e o permite para que nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro.